Aqui com o secretário de Educação de Quixaba, Danilo Cordeiro Nunes, o qual vai falar um pouquinho sobre o tema Tecnologia e Escola, os professores do futuro. Ele que é secretário municipal do município de Quixaba, foi professor da rede municipal e estadual deste município por vários anos, lecionou nos anos finais do ensino fundamental e ensino médio, licenciado e pós-graduado em matemática, licenciado em administração, licenciado em engenharia civil, representante da Undime, no sertão do Alto Pajeú, e nós vamos falar um pouco sobre a tecnologia nas escolas. Como você vê a evolução da tecnologia nas salas de aulas ao longo dos últimos anos? Nós temos aí um grande avanço da tecnologia. Durante muitos anos é um tema que vem sendo muito falado e se aprofundado. E após a pandemia nós tivemos um grande bug dessa era da informação, onde a tecnologia ela se fez mais presente ainda, fazendo com que fosse uma das poucas ferramentas que chegasse até os nossos estudantes em um momento tão difícil. Então já era um tema amplamente debatido e no período da pandemia as escolas, as redes, elas tiveram que se inovar e trazer para próximo esse tema e fazer com que a tecnologia ela fosse uma grande aliada nesse momento de dificuldade onde as famílias, os estudantes não conseguiam chegar até a escola. E foi por meio da tecnologia que as redes elas conseguiram alcançar alguns estudantes, porque não foram todos que tiveram esse direito, mas que a tecnologia ela vem se desenvolvendo a cada dia mais e ela tem se tornado uma aliada para chegar com uma educação de qualidade aos estudantes. Danilo, de que maneira assim você acha que a tecnologia ela pode transformar o papel do professor no processo de ensino-aprendizagem? Bem, a tecnologia, ela proporciona ao professor aulas dinâmicas, momentos de interação. Nós sabemos que hoje a tecnologia ela possibilita que novos mundos sejam descobertos, novas culturas sejam descobertas, sem sair do chão da sala de aula. Então, se o professor ele tem um planejamento bem coeso, ele busca desenvolver essa atividade na sala de aula, trazendo a tecnologia como sua aliada, com aulas bem planejadas, ele consegue fazer com que os seus estudantes eles tenham acesso a outros países sem sair do chão da sala de aula, possibilitando novos conhecimentos e conhecendo novas culturas. Quais são as principais ferramentas tecnológicas que os professores estão usando atualmente e como elas podem facilitar o trabalho deles? Bem, atualmente, nós temos aí que os professores eles utilizam de vários artifícios da tecnologia, a exemplo de equipamentos como data shows, notebooks, para tornar as aulas mais dinâmicas, mas nós também temos outros meios, como o Classroom, entre outros, para que os estudantes eles possam ter acesso a conteúdos diversificados e não parar só naquela aula única e exclusiva no chão da sala de aula. Então hoje nós temos, por meio da tecnologia, os alunos conseguem dar continuidade aos seus estudos em casa através de recursos tecnológicos, às vezes por meio do seu celular, por meio do seu notebook, por meio de um e-mail. Então os professores têm utilizado cada vez mais desses artifícios para facilitar a sua didática em sala de aula e para trazer os alunos para próximo no sentido de inovar. Diante do cenário atual, em que, como você citou, que diante da pandemia, os professores e os estudantes eles tiveram que se adequar à nova situação. Na sua opinião, o que é necessário para formar os professores do futuro, no que diz respeito às tecnologias? Você acha necessário para que os professores vão acompanhando essa tecnologia? Eu considero o período da pandemia como um grande divisor de águas. Nós, até um período antes da pandemia, nós que eu digo a rede, ela vinha desenvolvendo tecnologias nas suas escolas, mas a passos lentos. Quando a pandemia trouxe a nova realidade com que nós fomos colocados a desenvolver esse ensino, então foi algo que não deu muito tempo para se pensar, então nós precisávamos agir.
E o que foi que aconteceu? Foi um período muito curto, no sentido de implementar novas tecnologias, e isso fez com que chegasse tudo muito rápido. E os nossos professores, aqueles que já tinham algumas dificuldades na utilização de novas tecnologias, eles tiveram mais dificuldade ainda. Então, é um trabalho, digamos que difícil, mas não é impossível, fazer com que esses professores eles passem por momentos formativos no que diz respeito às tecnologias, mas que eles também possam ver a tecnologia como uma aliada, uma parceira, para tornar suas aulas dinâmicas e facilitar o seu trabalho, porque nós sabemos o quanto de burocracias que o professor carrega. Por exemplo, vou dar um exemplo bem prático, nós temos hoje na nossa rede um diário eletrônico. Esse diário, o professor, em qualquer lugar do Brasil, do mundo, ele pode ter acesso a esse diário, registrar a tecnologia como uma aliada, uma parceira, para tornar suas aulas dinâmicas e facilitar o seu trabalho, porque nós sabemos o quanto de burocracias que o professor carrega. Por exemplo, vou dar um exemplo bem prático, nós temos hoje na nossa rede um diário eletrônico. Esse diário, o professor, em qualquer lugar do Brasil, do mundo, ele pode ter acesso a esse diário, registrar suas aulas, ele só precisa ter um aparelho celular ou notebook. E nem precisa que ele esteja conectado à internet, porque ele pode fazer, e depois que ele estiver conectado, ele sincroniza todos os dados. Então, para que isso aconteça, os professores eles também precisam estar formados para utilizar essas tecnologias e, consequentemente, fazer com que elas atinjam os seus alunos. Quais são os principais desafios que os professores enfrentam ao integrar as novas tecnologias na sala de aula? Eu acredito que hoje um dos principais desafios ainda é conseguirmos proporcionar acesso a todos esses professores a essas tecnologias, bem como aos mecanismos de formação para a utilização dessas tecnologias. Como você falou, a tecnologia ela pode ser considerada uma aliada para reduzir a desigualdade educacional. E assim, nesse sentido, quais são as barreiras que ainda precisam ser superadas para que os professores e alunos eles tenham acesso a tais tecnologias? Eu acredito que sim, ela pode ser considerada como uma aliada. Ela pode aproximar os professores dos estudantes, mas para que isso aconteça, nós precisamos ter um investimento maciço. Investimento em que sentido? Em ter equipamentos, em ter essas tecnologias, disponibilizar no ambiente educacional para que de fato ele cumpra esse papel de diminuir as desigualdades e proporcionar a todos os estudantes o direito à aprendizagem, que esse é o papel principal da rede. Você acredita que a tecnologia pode substituir os professores em algum momento ou ela sempre será uma ferramenta para auxiliar no processo de ensino? Eu não acredito que o professor ele poderá ser substituído, não. Em nenhum momento me passa pela cabeça de que o professor ele consegue ser substituído. Assim como eu não acredito que existe ensino, aprendizagem sem esse ambiente de sala de aula. Nós sabemos que existe EAD, entre outros, mas sempre a gente precisa ter o papel do professor. O professor ele é fundamental, ele tem um papel essencial na condução de sua aula, na aprendizagem dos estudantes. E reitero, eu não acho que o professor ele possa ser substituído. Eu vejo a tecnologia cada vez mais como uma aliada daquele que sempre será e sempre terá o papel principal, que é ministrar a aula, que é o professor. Diante disso, Danilo, nós sabemos que a cada dia vai se tornando mais difícil assim, o trabalho em sala de aula, porque muitas crianças elas têm acesso às tecnologias, têm acesso ao celular, muitas até levam o celular para a escola e isso dificulta um pouco. E diante dessa situação, como é que você imagina o ensino e o papel dos professores daqui a 10 ou 20 anos? Você acredita que existirá mais dificuldades diante dessa situação? Sim, eu acredito que sim. Na verdade, a cada ano que se passa, a gente já vê que as realidades elas estão mudando, a realidade ela vai mudando. Os nossos estudantes eles já têm novas concepções, mas é preciso pontuar que quando se trata da tecnologia, do acesso à informação, nós precisamos saber até que ponto
o nosso estudante ele utiliza aquele aparelho, ele utiliza essa tecnologia para o seu bem e para, de fato, estar associado à aula. E os desafios, eu acredito que é justamente esse, fazer com que essa tecnologia ela seja uma aliada e não que ela venha com o intuito de dificultar. Então, ou o professor ou o ensino ele se molda a se abrir às tecnologias e acrescentá-la, trazer como uma aliada, ou então a dificuldade ainda vai ser maior ainda. Com o uso da tecnologia, como você vê a evolução do relacionamento entre professores e alunos? A tecnologia pode estreitar ou ampliar essa relação? Eu acredito que tudo depende da forma com que é conduzido. No meu ponto de vista, eu acredito que ela pode ampliar esse relacionamento. Ela pode fazer com que tanto o professor quanto os estudantes eles consigam visualizar, vislumbrar novos horizontes e, mesmo sendo algo inovador, eu acredito que ela traz esse potencial de fazer com que eles estejam mais conectados. Acredito muito que tudo depende da forma como o professor ele vai planejar e ele vai ministrar a sua aula. Eu acredito que a tecnologia ela deve ser vista, como eu já disse anteriormente, como uma aliada. Mas para que isso aconteça, o professor ele precisa ter um planejamento coeso e um planejamento que de fato envolva o seu estudante. Certo. Então, você acredita na relação, na conexão entre professor e aluno, que deve haver essa interação entre ambos, e as tecnologias, elas são, como ele falou, aliadas nesse processo de ensino-aprendizagem. Sabemos que as dificuldades existem e sempre vão existir, mas temos fé no trabalho, né? No trabalho que vem vem fazendo no município. E é isso, Danilo. Nós agradecemos pela parceria e foi muito importante a sua fala. E até uma próxima. Muito obrigada. Prazer. E é isso. Muito obrigada, Danilo.